A direita já fala em vencendo as eleições de 26, tratar imediatamente da anistia de Bolsonaro caso ele esteja preso. Isso já é discurso entre os partidos de direita como uma prioridade para quem vier a ser candidato da direita, ter que anistiar o Bolsonaro. Ainda tem muita coisa que discutir no campo constitucional para ver se isso realmente é possível ou não é possível. A gente já teve até alguns juristas aqui com opiniões distintas, mas com a convicção de que há o perigo de tentar distorcer alguma coisa e anistiar o Bolsonaro. Esse combate, esse ataque sempre a um conjunto de leis do Brasil, ele é apenas um alerta de que nós temos que estar na eterna vigilância, ou é mais do que um alerta, é uma ameaça real ao nosso Estado Democrático de Direito? Professor, o senhor mencionou aí a possibilidade desse grupo, ou desse estamento bolsonarista vencer as eleições em 26. Né? Sim. Certamente nós estaremos diante de um risco muito grande, portanto, a nossa disposição para enfrentar isso tem que ser cotidiana. Tem que ser cotidiana e na busca também de convencimento das pessoas a respeito desse risco. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, um tanto quanto pode ser considerado estranho, mas eu vou dar o exemplo da passagem da República de Weimar ao nazismo. Nós temos que olhar os processos sociais que estão embutidos nisso, e nós estamos observando no Brasil que esses processos, em relação a um determinado segmento da população, exigem ou querem impor o controle dos demais. É totalitário. É isso. A democracia supõe que você tenha visões distintas, diferentes, etc., mas que estejam de acordo com aquilo que foi construído ao longo da história pelas sociedades, né? Que foi a criação de leis, instituições e formas de convivência. Né? Nós estamos falando dos princípios que informaram o iluminismo, né? O iluminismo, ou seja, a visão liberal originária, né? Originária e original, que perdura até hoje sob várias formas. Então, eu não diria que nós temos um Estado da mesma inclinação que aquele que Montesquieu, por exemplo, imaginou. Né? Com a tripartição, né? Sim, mas isso foi sendo reconstruído à medida que as sociedades avançavam e conseguiram preservar esse projeto, esse valor, né, que tem muita importância para a vida das pessoas. O que me importa particularmente é que a ameaça da vitória do bolsonarismo atenta contra a vida das pessoas, as condições de vida das pessoas. Então, é isso que, na verdade, deve estar em questão quando nós analisamos a necessidade de enfrentar os riscos de encerrar o período democrático. Eu participei, não gosto de dizer isso porque parece que eu estou querendo me afirmar como uma pessoa especial, mas eu fui assessor do Dr. Ulisses Guimarães. Desde 74, nós fomos caminhando juntos, o Dr. Ulisses, o João Manuel Cardoso de Mello, nós participávamos de todas as reuniões da casa dele. Então, eu pude aprender na prática como se desenvolve essa inclinação pela defesa da democracia. E eu considero o Ulisses um exemplo
porque ele buscou tão somente, uma coisa que pouca gente sabe, ele buscou tão somente reconquistar a democracia depois da ditadura, né? E conseguiu, através de vários desempenhos e processos, conseguiu isso. E eu o considero um político brasileiro notável, né? Tanto que quando morreu Tancredo e alguém sugeriu que ele assumisse o lugar do Tancredo, ele sabia dos riscos, ele falou, não, quem vai assumir é o vice-presidente eleito, é o Sarney. Isso é de uma generosidade, de uma forma de você focar, olhar de dentro quais são as condições de sobrevivência de um regime democrático. Você não pode colocar as suas peculiaridades, as suas inclinações à frente do processo social. Se você se considera uma pessoa capaz de fazer isso, você é uma ameaça à democracia. Exatamente. Mas aí eu lhe pergunto, assim, a gente fala, eu concordo plenamente, Ulisses Guimarães era um homem fora da curva, mas, para além disso, nós também não estamos com congressos cada vez formado por pessoas menos preparadas em relação a um passado não muito distante, professor. Eu tenho até medo de falar isso, porque eu vou ter que voltar para um período ainda em que a democracia era mais frágil ou a recém ressurgindo. Mas não parece que nós tínhamos parlamentares mais capacitados do que nós temos hoje? Então, professor, deixa eu até lhe contar um episódio na elaboração da Constituição de 88. Eu fui a Brasília conversar com ele e aí fiz algumas observações sobre a composição do parlamento, da Câmara e do Senado. E eu perguntei a ele, o que o senhor acha? O senhor não acha que há uma deficiência nos debates no Congresso a respeito da Constituição? Ele disse, você está achando, olha só a resposta, você está achando que essa composição do Congresso é ruim? Mas eu digo que vai piorar. Então, nossa, eu digo que vai piorar. Então, ele tem razão, porque a composição do Congresso e os parlamentares que às vezes se manifestam de uma maneira muito imprópria, eu não vou aqui indicar pessoas, mas quem acompanha o debate político sabe que nós temos manifestações muito perigosas para a democracia a partir de candidatos que foram eleitos pela democracia. E eles, na verdade, fazem ataques cotidianos, esse pessoal do grupo bolsonarista, do PL, né, eles estão sempre dispostos a bloquear qualquer tentativa de perenizar a vida democrática no Brasil. A gente não vai, professor, acabar chegando à conclusão que entre os contratualistas o Hobbes foi o que mais chegou próximo da realidade? Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu considero, na verdade, ele um dos pensadores que definiram as condições de vida numa sociedade em que os indivíduos tendem a se esbater permanentemente. Então, era preciso impor a lei sobre esses indivíduos, né? Enquadrá-los na lei.